Olá pessoal, Caçadores do Sul em ação outra vez. Olha aí, como prometido para vocês, e vocês podem de novo sentar, pegar a pipoquinha, já vai no banheiro antes, né? Pegar uma pipoquinha, né, Laerte? Porque aí vem história. Porque esse lugar aqui, ele transpira a história, respira a história, cheira a história, né? Um lugar muito legal e a gente vai contar com a ajuda do Segatti de novo, que é pai dos proprietários, então, né? Eu no outro vídeo até falei errado, né? Mas eu acho que não muda muito, né? É dentro da família. É dentro da família, isso. Então, ele explicou certinho aí, então é o pai dos proprietários aí, que são os filhos dele. E aqui a gente vai mostrar agora, porque essa sala aqui, talvez seja um dos lugares mais emblemáticos e importantes da história do Rio Grande do Sul, né? E a gente vai mostrar lá dentro, então tem duas, três histórias ali assim que são muito interessantes. Para quem gosta de história, aqui já tem uma coisa legal, né? O trevo de 4 folhas no centro, ou de 3 folhas dos lados. Então quem chegasse trazia, o 4 folhas significa sorte, né? Então quem chegasse traria boa sorte e quem fosse embora também, por isso que ele está na entrada, também levava boa sorte, né? Toda essa calçada ela é feita com pedras portuguesas. Foi feito, como é que eu disse assim, desenhado e construído pelo mesmo cara que fez em Copacabana. Então tem várias simbologias. Sim. E, como vocês podem observar, tem vários trevos de 3 folhas e tem apenas um de 4 folhas que é na entrada do castelo. Ele simboliza que traga boa sorte e que leve boa sorte também quem vem visitar, né? Então convido vocês para... E tem uma coisa legal que tu me falou das pedras, elas vinham no porão do navio. Para fazer lastro, fazer peso. Quando eles vinham para importar a mercadoria do Brasil, eles vinham vazio, então tinha que ter um peso. Sim. Então vinha essas pedras, ele comprava lá no Porto do Rio Grande e construiu isso aqui. Então são pedras portuguesas. Para dar peso no navio, então elas vinham junto, ele aproveitou para fazer aqui. Exatamente. Todo em mármore, em granito rosa, eu sempre chamo de mármore, granito rosa. Aqui então, só para vocês verem, ela tem desde uma campainha da época. Tá. Agora a gente vai, ela é movida com corda. Viu? É uma porta de ferro. Pro correio. É uma porta de ferro. Inclusive, se vocês olharem aqui, nelas tem lugares que onde foi tentado arrombar, ali, aqui embaixo, tá? Que após a assinatura do Tratado de Paz de Pedras Altas, teve uma revolta muito grande, tá? E aí eles tentaram arrombar o castelo e não conseguiram arrombar aqui. Eles só conseguiram arrombar na janela, onde eu vou mostrar para vocês. Não podem entrar. Então, como eu falei ali, eles tentaram arrombar a porta, não conseguiram, daí eles arrombaram essa janela, quebraram essas 4 vidraças aqui, tá? E entraram aqui e vandalizaram o castelo. E aí o Assis Brasil, naquela época estava no exílio no Uruguai, aí quando ele voltou, encontrou essas vidraças quebradas, ele não deixou trocar, ele mandou colocar um outro vidro por fora. Por fora. E aí ele dizia que toda casa, todo castelo tinha que ter sua cicatriz. Aí não deixou trocar os vidros, porque era um marco da história, né? Uhum. E aqui nessa mesa, nesse local, aconteceu um fato muito importante para a história do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Aqui nessa mesa, nesse mesmo local, com esse mesmo abajur, com esses mesmos móveis, foi assinado o Pacto de Pedras Altas. O Tratado de Paz de Pedras Altas, em 14 de dezembro de 1913. Tá? Então, o ano que vem completa o centenário da assinatura do Tratado de Paz, que pôs fim à guerra entre Chimangos e Maragatos. Tá? O Assis Brasil era do lado dos revolucionários e o Borges de Medeiros era da área do governo que estava na época. Vocês estão vendo o abajur? Foto. Estão vendo as janelas, ó. Abajur, janelas. Então, aqui nessa cadeira aqui, Abajur. vou te convidar Janelas. para sentar lá. Senta lá, é. Isso. Você vai sentar ali,
sentou o Setembrino, que era o representante, general Setembrino, que era o representante do governo federal. Aqui sentou o Assis Brasil, perfilado lá todos os generais, do lado do Borges de Medeiros. Aqui perfilado todos os generais do Assis Brasil, tá? Entre eles Honório Lemos, tantos outros que tanto defenderam a causa dos maragatos, né? Aham. E aqui então foi assinado o Tratado de Paz em 14 de dezembro de 1913. 13. 110 anos vai fazer ano que vem, né? 110, né? Perdão, 1923. 23. Desculpa, perdão. Dia 14 de dezembro de 1923. O ano que vem completa o centenário. Centenário, O ano isso. que vem completa 110 anos do término da construção do castelo, que foi dia 24 de junho de 1913. Ah, tá. Ano que vem tem duas datas importantes. Centenário da assinatura do Tratado de Pedras Altas e os 110 anos do término da construção do castelo. Exatamente. São duas datas bem emblemáticas. Bem, então, há 100 anos atrás, já tinha aquele abajur, né? Já tinha. Isso aqui foi, o castelo foi terminado de construir em 1913, então isso aqui tudo já existia, esses móveis, tudo que vocês veem aqui, os lustres, tudo já existia. Porque tudo aqui veio ou de Paris, Nova York ou Buenos Aires, porque no Brasil na época não existia nada disso, né? É. Então tudo isso aqui veio de lá, então já existia. Então aqui foi um ponto marcante da história do Rio Grande, né? Sim, sim. Muito importante. Só para vocês entenderem o porquê que houve essa revolução. Naquela época, o cargo, o Estado do Rio Grande do Sul era presidente do Rio Grande do Sul, não era governador. Não era governador. Do Rio Grande do Sul. Então, o Borges de Medeiros já estava há 4 anos no mandato, tá? De 5 anos, ele estava há 20 anos, e ele ia para o 5º. E aí o Assis Brasil, 2 meses antes das eleições, foi convencido por um grupo de estudantes a concorrer contra ele, por causa do sistema ditatorial que ele tinha. E como o Assis Brasil sempre foi um defensor muito grande da democracia, da liberdade, ele resolveu concorrer contra o Borges de Medeiros. E é onde ele teria que sair o vencedor, porque o Borges de Medeiros, para se reeleger, ele tinha que fazer mais de 75% dos votos. Ele tinha que ter mais de 3/4% dos votos. E o Assis Brasil fez a maioria esmagadora dos votos. Só que daí, na apuração, era feito só pelo pessoal do governo. Aí quando foram apresentar o resultado para o Borges de Medeiros, quando chegaram para ele, ele disse que ele já se antecipou: eu sei que vocês vieram me cumprimentar por mais uma eleição, por mais uma vitória minha. Diz que ficaram todo mundo quieto, saíram, e aí deram um jeito lá de manipular os resultados e deram a vitória para ele. E aí o Assis Brasil queria que o governo federal viesse fiscalizar a recontagem. E o governo federal não quis vir. Aí que insurgiu essa revolta, inclusive foi de uma forma assim espontânea, não foi nada organizado, começando lá para os lados de Carazinho, Passo Fundo, depois começou em Alegrete, Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, aquela região, e começou a surgir assim, de forma espontânea. Tá, sim, pessoal? em vários pontos do Rio Por Grande quê? do Sul. Porque tu imagina, nós íamos para 25 anos do mesmo governo. É. Tá? E aonde as coisas eram meio na ditadura. Uhum. Porque quem que podia votar na época? Era quem fosse maior e capaz, acima de 21 anos. Mas se você não fosse do partido do presidente do estado, eles não te deixavam te alistar. Mas se você conseguisse se alistar, eles faziam de tudo para que você não votasse. Mas se tu conseguisse votar, eles faziam de tudo para não contar teu voto. Mas se mesmo assim tu conseguisse se alistar, votar e contar teu voto, na recontagem era feito só pelo pessoal do governo, eles anulavam. Então não tinha como, era isso ou isso. Teve relatos, hoje está em livros, está em documentário, que tinha jovens com 16 anos votando com título de 48 anos. Tinha mortos votando 2, 3 vezes. Tá? Então, as fraudes naquela época eram muito comuns. Né? Aí que deu, quer dizer, um dos motivos dessa revolta foi isso. Dessa revolução de 1920, entre tantos outros, né? Mas o principal motivo era essa. Eles queriam a liberdade de todos. Tanto que o Assis Brasil ele é considerado o pai do direito eleitoral,
E em 1932, quando foi escrito o primeiro direito eleitoral, foi nas ideias do Assis Brasil. Muito bom. Foi o primeiro a defender que a mulher também poderia votar. E ele queria defendeu a vida toda a liberdade de votar. E uma coisa que eu acho que vale muito para nós hoje. Ele dizia assim, a minoria jamais deve predominar sobre a maioria. Exatamente. Que a maioria tem que predominar em qualquer instância. E se não houver a independência dos poderes, do executivo, do legislativo e judiciário, é qualquer coisa menos democracia. Que inclusive se for na mão de um político poderoso, pode ser discutível. Então ele tinha umas ideias assim muito libertadoras e muito avançadas para a época. Ele queria essa independência dos poderes. E a democracia é isso. A maioria tem que prevalecer. E outra coisa que eu gosto muito de, não só ele, como tantos outros políticos da época, é que eles tinham os ideais. Bem, se nós somos de partidos diversos, terminou as eleições, nós vamos trabalhar junto. Claro. A nossa bandeira é o Brasil. Até o momento das eleições, nós temos nossos partidos, mas a partir dali, o nosso estado do Rio Grande do Sul é o Brasil. Vamos se unir para isso. E vamos deixar a disputa só para as próximas eleições. Muito bom. E esse aqui era ele, né? É o Assis Brasil. E a esposa? É a Dona Lídia, segunda esposa segunda esposa dele. E esse era o Assis Brasil. A Condessa Lídia. Joaquim Francisco de Assis Brasil e a Condessa Lídia. É Lídia de São Mamede, Assis Brasil. Lídia de São Mamede, Assis Brasil. Os dois estão num cemitério nos fundos do castelo. Tá? Então, o pessoal que quiser assistir esse vídeo, se inscreva e vai aparecer o vídeo do cemitério, que, aliás, parece tudo menos um cemitério quase, né? Se não fossem uns túmulos, né? Chama de caminho, como é que é o caminho da Boa Viagem? Caminho da Boa Viagem. Nem é chamado de cemitério por ele. Aqui eram as espadas. Brasão com várias espadas, mas algumas sumiram. Sete, três sumiram. 3 espadas sumiram. Quadros muito antigos. Essa arma aqui, isso é real ou isso é uma réplica? Mas só que ela não é do Brasil, ela se vem da Rússia. É uma arma russa. Eles ganharam esse de presente. Ele ganhou. Uhum. Próximo, aqui tem um piano de cauda, né? Deixa eu mostrar aqui para ti. Esse lustre lá, tu falou que veio da onde? Aquele ali veio... Tudo que tem aqui dentro ou veio de Nova York ou de Paris. Ou de Paris. Ou algumas coisas de Buenos Aires. Buenos Aires. Por exemplo, de Nova York. Nova York, ó. Baltimore. Um piano de cauda, porque é aquele compridinho, ó. Que é chamado piano de cauda. Isso aqui que explicou. E isso aqui o... Quer explicar tudo? Pode falar. Pode. Esse relógio aqui de parede também, ó, ele comprou no leilão. Esse relógio pertenceu ao Bento Gonçalves, tá? Ele comprou no leilão, aí ele trouxe para cá, mandou fazer uma parte daqui da madeira para deixar ele dentro, para a parte só de cima. Ah, tá. E aí ele... Relógio que pertenceu a Bento Gonçalves. Ele comprou num leilão. Num leilão. Aqui tem uma história bacana também. Do cervo? Ó, tem mais uma história aí. Agora ele vai contar a história para nós. Marca de todos eles e fala daquele da frente. Isso, ó. Os animais empalhados que eu mostrei no outro vídeo também, né? Mas esse aqui, ó, tem uma história especial, né? Olha aqui. Olha lá, tem um furo, né? E agora o Segatti vai contar o que aconteceu, por que tem esse furo aí. O Brasil, numa determinada época, estava em conflito com Portugal. Aí o Assis Brasil foi nomeado como ministro plenipotenciário para intermediar esse conflito. E aí, chegando lá, o rei Carlos II
fez uma festa para ele recepcionar ele, e ele ficou sabendo que o Assis Brasil era um exímio atirador, um excelente atirador. E ele já tinha feito demonstração em Paris, nos Estados Unidos, e aí convidou ele para ir caçar cervo com ele. Aí ele foi caçar o cervo, daí o rei Carlos II pediu para que o Assis Brasil atirasse. Aí o Assis, quando passou o cervo, o Assis Brasil atirou e o cervo continuou correndo, e o rei pegou de um tiro e abateu. Aí ele brincou com o Assis Brasil, o melhor atirador do Brasil, um dos melhores do mundo, e errou. E aí ele disse, não, majestade, eu não quis atirar a honra de Vossa Excelência a bater o cervo, mas olha na galhada direita, um palmo acima, tu vai ver um furo de bala. E aí o rei mandou trazer o cervo, foi olhar, lá tem um furo de bala. Galhada direita, um palmo acima da cabeça. Ó. E aí ele mandou empalhar o cervo e deu de presente para o Assis Brasil. Daí empalharam ele e deu de presente. Aqui está o jornal, né? Aqui tem um jornal onde... Tu falou que ele tinha feito várias apresentações já, ó. Ele atirando... Dois revólveres, Aí, ó. Isso saiu num jornal americano, né? Isso. Aqui ele tirando por baixo da perna. Aqui ele atirando... Nesse outro aqui atirando de costa. Olhando por um espelho. E aí ele tem aqui uma foto. Ele atirando aqui, quem sabe fica melhor da gente visualizar. Uhum. Ele aqui com um rifle, olhando por um espelho, e a esposa dele com uma maçã na cabeça. E ele atirava assim, fazia demonstração em público. Inclusive ele tem fotos com Santos Dumont com a maçã na cabeça. Com a Santos Dumont. Santos Dumont, o Fontoura Xavier e outros amigos dele, né? Sim. E era corajoso, hein? Até brinco com os familiares dele, que não é graças ao teu avô que nós temos o avião. Mas por quê? Como se diz? Porque se ele errasse o tiro da maçã, não teríamos o avião. O Santos Dumont, né? Naquele momento, né? Para ver como é que é o momento de brincadeira lá, pode ser importante para uma história do mundial, né? Mas ele tinha muita segurança, era uma técnica. Era muito bom, né? Ele pegou de atirar e de precisão que ele fazia, né? Eu acho que então era isso, nós estamos sem bateria, sem luminosidade, tá ficando de noite, né? Precisamos ir embora ainda. Agradecer ao Segatti por essa, sei lá, eu não sei nem como é que a gente vai chamar o dia de hoje, né? Uma aula de história, uma recepção maravilhosa. Cada porta que ele abria era arrepio dos pés à cabeça de coisas antigas, né? Coisas legais. E a gente vai deixar o Instagram, então, de vocês, né? Para o pessoal fazer o agendamento para as visitas externas, tá? E pedir para o pessoal que acesse o Instagram do Castelo Pedras Altas, que é importante para nós, tá? E como você disse, o que significa uma visita aqui? O Assis Brasil, eu falei para isso para vocês, ele queria que uma visita ao castelo, a Granja de Pedras Altas, serviço para uma lição de coisas. Uhum. Então serve. Isso. Então, se vocês vierem aqui, olharem tudo isso, diz, olha, nada disso me auxiliou em nada, já valeu a pena, porque vocês viram que isso não é útil para vocês. É isso aí. Então é isso que ele queria, que uma visita ao Castelo de Pedras Altas sirva para uma lição de coisas. E principalmente para a época que ele fez, que é isso que a gente tem que entender, isso aqui foram coisas feitas de 100 a 110 anos atrás. Uhum. Muito tempo atrás. Ele estava muito à frente do seu tempo. E daí pedir para o pessoal, então, quem não for inscrito, se inscreva. Compartilhe lá o Instagram do Castelo. Como é que é o Instagram? Castelo Pedras Altas. Castelo Pedras Altas. E se inscreva no canal quem não for inscrito. Compartilhe com o máximo de pessoas para também transmitir essa lição de história histórias e histórias, né? Que a gente contou aqui, com outro vídeo junto também. Quem não assistiu o outro vídeo, procure lá que vai estar no canal também. É vídeo do cemitério, de um carro antigo aqui que tem no Castelo também, que é um presentão, né? E não esqueça do nosso like, então, e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, Laerte, obrigado. Laerte hoje participou pouco porque, né, hoje nós encontramos 3 que falam muito, então um ia ter que sobrar, né? Não, eu fiquei assim, né? Maravilhado, né? Valeu a... Aí o Laerte entende, quando eu preciso dele, ele me ajuda, e quando ele sabe que tem muita história, o Laerte já sabe também que não adianta a gente, senão a gente vai ficar prolongando muito tempo, né?
Tá, pessoal? Então, ó, fique com essa maravilhosa imagem do jardim do Castelo de Pedras Altas e até o próximo vídeo, pessoal. Esse móvel é assinado Majorelle, que é um artista francês, é o mesmo que Émile Gallet fez móveis. Esses móveis estão no mundo inteiro em museus que hoje em dia tu não consegue mais. E ele aqui está assinado, aqui bem aqui embaixo está assinado Majorelle. Como o móvel está mais deteriorado, a gente vê as características desses móveis são bem orgânicos, né? Então, eu logo identifiquei pelo desenho que está apagado, mas deu para perceber que era dele, e principalmente os pés, que eles têm. Olha os pés. Aquele lá já parece mais uma forma retorcida dos pés. E esse aqui também, olha aqui, ó. Se olhar, São retorcidos. Sim, esse aqui também é bem deles. É o mesmo. De uma forma orgânica. Mesmo assim, o Gaudí, Émile Gallet, Majorelle, todos esses são mais ou menos nessa forma. E eles faziam todos eles com mosaicos de madeira. Então, sempre tem a mesma característica, esses artistas. Esses artistas. Então, é mais que um móvel, é uma obra de arte, então. É uma peça de museu. Peça de museu. Muito bom.